irmãos amados que estão aqui e também a todos que estão também aí nessa tarde ouvindo o eco deste microfone, né? Sei que tem alguém por aí ouvindo aqui os cânticos, os louvores que são entoados ao nome do Senhor Jesus, né? Então, amados, a palavra de Deus, ela é muito maravilhosa, ela é muito poderosa, e nós estamos aqui nessa tarde para trazermos para todos a palavra do Senhor, né? E a gente vamos ler neste momento a palavra de Deus. Quero que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias no Evangelho de São João. Nós vamos ler a palavra do Senhor nessa tarde. Louvado seja Deus. Evangelho de João. Glória a Deus. Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 44. No Evangelho de São João, capítulo 6, a partir do versículo 44, diz assim a palavra do Senhor: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todos aqueles que o Pai enviou, aprendeu e vem a mim. Não que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tenha visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida, disse Jesus. Somente até aqui para a nossa meditação. Como nós sabemos que Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então eu quero fazer uma oração agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem me concedido, a mim e a sua igreja que aqui se encontra, o seu povo, que exalta e glorifica o seu santo nome. Então vamos orarmos. Soberano e eterno Criador, te dou graça, meu Senhor, pela esta rica oportunidade, Senhor, por esta porção, leitura da tua palavra. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos fizeste presente aqui nesta tarde, mostrando que tu és o pão da vida, que tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o pão verdadeiro que assacia a alma do homem. Oh, glória a Deus. Meu Deus, que nessa tarde, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa, meu Senhor, tocar nos corações dos amados ouvintes, Senhor, que ainda não entregaram as suas vidas a Ti, ó Pai. Deus amado e santo, abençoa cada um que aqui se encontra, os teus servos que já louvaram e exaltaram o teu santo nome, aqueles que hão de ministrar a tua palavra. Usa com poder e ousadia, Senhor. É o que nós te pedimos por fé, em teu nome. Abençoa, meu Senhor, todos aqui desta circunvizinhança e salva almas para o teu reino, pois nós te louvamos e te agradecemos no teu nome. Louvado seja Deus. Então Jesus, amado, Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Então Jesus, uma certa vez, ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também, ele falou: eu sou a água da vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede, mas nascerá dentro de si, jorrará dentro de si uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus falou essas palavras. Jesus também, uma certa vez, ele falou, quando ele diz na sua palavra, aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele disse também, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E foi isso exatamente que Jesus fez. Por mim e por você. Por todos nós. Por isso que eu prego, aleluia, para você, amados, que Jesus, ele é o bom pastor. Que Jesus, ele é o nosso Salvador. Ele é o Salvador da humanidade. Mas tem muita gente correndo para um lado, para o outro, sem saber que Jesus é o caminho. Jesus é muito maravilhoso, porque ele disse que ele não falou que era um dos caminhos, ele falou, eu sou o caminho. Então, quando Jesus, amado, ele se expressando na sua palavra, ele mostrando que ele é o pão da vida, ele mostrando que é a única porta para o homem, para a humanidade, para todos que aquele que nele crê. Então Jesus, ele se revela de uma forma maravilhosa, que não há de como nós se embaraçar e procurar outros caminhos. Não adianta nós procurar outros caminhos, quem sabe o mais fácil. Não, Jesus falou a verdade para mim e para você. Então, amados, que você possa nessa tarde entrar pelas portas, que você possa saber nessa tarde que não há outro caminho. Jesus também falou, aleluia, quando ele diz que eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele está mostrando que não há outro. Só há um só Salvador. Só há um só Libertador. Não há outro caminho. Quando nós vemos verdadeiramente em que há tanta gente enganado, achando que há muitos caminhos levam a Deus, que todos os caminhos levam a Deus, não. Porque só há um caminho que leva o homem à salvação. Porque ele já pagou um alto preço na cruz do Calvário por todos nós. O pacote já foi pago da salvação. Não há mais. Só há uma coisa, só resta uma coisa, aleluia. É que o homem reconheça ao Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida e aceite a Ele como Senhor na sua vida. Ah, mas como eu posso fazer isso? A palavra de Deus nos diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como único Senhor da tua vida, então tu terás vida eterna em Cristo Jesus. É o recado de Deus nessa tarde para você. Porque todos nós que aqui estamos, já confessamos a Cristo, já sabemos que Ele é o caminho, já sabemos que Ele é o pão vivo, já sabemos que Ele é a porta, e já sabemos também que Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor, e Ele te chama nessa tarde. Ele tem um encontro contigo,
Basta que você dê um passo para Jesus, porque Ele há de dar muitos por ti. Porque o melhor, Ele já pagou na cruz do Calvário por todos nós. Só resta nós, todos, é viver e guardar a sua palavra, para que tenha direito à vida eterna na pessoa de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não, 291 dá para questão. Boa tarde para os irmãos. Amém. Eu vou louvar aqui um hino e eu quero que todo mundo acompanhe junto comigo. Porque a minha voz já está um pouco cansada, né? Eu quero louvar. Eu escuto. Vocês todos sabem esse hino, sabe? 525, é, irmã? É o 525. Todo mundo eu quero louvar. Tá certo. Tá ouvindo, né? Na hora. Por toda a minha vida, Ó Senhor. ó Senhor, te louvarei. Eita! Pois meu corpo é tua vida e nunca me cansarei. Quero ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Mentira desta cova. Pois me tira desta cova Me leva até o céu. e me leve até o céu. Já vi fogo e terremoto, Vento forte que passou. vento forte que eu passei. Já vivi Já vivi tantos perigos, tua voz. mas tua voz me acalmou. Da ordem às estrelas. Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites. e o mal o teu limite. Eu me sinto tão seguro. Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo. no teu colo altíssimo. Não há ferrolho nem guarda que se feche diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fique em pé diante de nós. Se acalma Na voz daquele na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para nos que nele crê. Aleluia, Deus. Escudo para nos que nele crê. Aleluia. Desculpe e agradeço a minha oportunidade. Em nome de Deus, todo. Vai o hino bem Essas bonito. pernas. O banco é baixo. Eu já Não, porque as pernas louvei é grande e o banco é agora, baixo.
Ah, aí fica doendo o joelho. Glória a Deus. Não, as panturrilhas que é, né? Mocotó. Graças a Pai, Batata da da terra. igreja. Amém. Bem, Estou feliz por estar aqui na casa do amado irmão Ezequias. Para mim é motivo de alegria, né? Que esse caminho aqui, esse trajeto, sempre eu faço quando eu vou para Cruz de Ouro. E até estava comentando com o Ezequias que quando eu venho outra vez aqui, passo por aqui de relance, se eu estiver morando. Irmãos, na reunião de ontem, sem querer querendo, o irmão Marcos deu uma chicotada em gente que quem percebeu, quem tem percepção espiritual, conheceu na hora que ele estava orando, que ele disse que nós devemos se encorajar e desencruzar os braços, né? E colocar o talento para fora. Muitas vezes nós estamos enterrando aquilo que Deus entregou a nós. E contrapartida, Deus vai ficar, puxa vida, entreguei um talento e o talento que eu entreguei, ele não está desenvolvendo o talento, está ali guardado. E isso me encorajou. Até disse minha esposa, vinha comentando, rapaz, que lapada. Ela achou graça. E ela, como tem percepção espiritual também, ela entendeu que às vezes nós esperamos um pelo outro, né? Onde a Bíblia diz que nós somos sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido de Deus, para fazer o ide, para pregar a palavra do Senhor, tempo e fora de tempo. E o que eu quero falar nessa tarde é percepção espiritual, aquilo que o Marco falou ontem, e que a minha esposa estava no mesmo espírito, ela entendeu, né? Disse, olha, tu entendeu? Eu entendi. Porque a nossa percepção espiritual estava no mesmo ângulo. E o que eu quero falar um pouquinho aqui nessa tarde, com a permissão dos irmãos, é percepção espiritual. O que você entende por percepção espiritual? O que você entende quando alguém te visita, bate na tua porta, irmã Romina, a paz do Senhor? O que você entende sobre isso? O que você entende quando você vê alguém de paz e começa a conversar com você, começa a dizer quem ele é, as suas características, o que ele tem? O que você entende sobre isso? A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Uma árvore má, ela jamais produzirá frutos bons. E nós temos que conhecer que tipo de árvore. Agora eu volto à palavra. Como você conhece alguém? Conheceu hoje e em alguns minutos você já passa a conhecer aquele alguém? Claro que não. Para você conhecer alguém, você tem que conviver com aquele alguém. Não é pelo simples olhar ou porque alguém trocou 3 palavras com você que você passa a entender e passa a conhecer e passa a ter percepção espiritual sobre aquele alguém. Para você ter percepção espiritual sobre aquele alguém, você tem que conhecê-lo, você tem que conhecer aquela pessoa. A Bíblia narra aqui uma história que eu gostaria de ler com os irmãos, no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3 diz assim: irmão, quem encontrar, diga bem, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um principal dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém poderá fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo ou com ele. Amém? Embora Nicodemos, tendo concepção, ou seja, percepção espiritual quem era Jesus, mas as nossas percepções espirituais não é o suficiente para nós conhecermos Jesus. Aí você diz: o que você está falando? O que você está falando, irmão? Não estou entendendo nada. Eu quero dizer, irmãos, que a percepção espiritual de Nicodemos em conhecer Jesus não era o suficiente, porque no decorrer do contexto bíblico,
ele passou por uma série de interrogações que não pôde se sair das interrogações. E ele sendo o principal dos judeus, ou seja, o mestre em Israel, ele não conhecia Jesus. Ele tinha percepção que Jesus vinha da parte de Deus, mas não tinha percepção quem era Deus, quem era Jesus. Ao ponto que Jesus disse assim para ele, no decorrer da história: aquilo que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Ele disse: como pode? Nascido da carne e da carne. E em outra versão Jesus diz: olha, tu tem que nascer de novo. Ele: como pode? Eu vou entrar no ventre da minha mãe, lá na madre da minha mãe, e nascer a segunda vez? Aí Jesus passou a explicar o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito. Embora nossas percepções, sabendo nós, embora nós temos algumas percepções, não são suficientes para conhecer Deus. Para conhecer Deus, você tem que ter intimidade com o Senhor, conhecer a Bíblia. Quem está entendendo, deu glória a Deus, amém? Mas nós temos algumas referências bíblicas, né, que eu até estava examinando, que para ter percepções espirituais tem que ter uma certa afinidade com Deus. Eu não posso dizer que conheço o irmão Marcos se eu não convivo com ele. Se eu estou vendo o irmão só nas reuniões. Amém, glória a Deus, amém. Eu não posso conhecer o irmão Marcos. Não tem esse toque de mágica de Deus me revelar: irmão Marcos é assim, sabe? Não existe isso. Eu tenho que conviver com o irmão Marcos para conhecê-lo melhor. As percepções espirituais, elas se discernem em duas formas. Primeiro, a Bíblia narra a história de dois homens, embora sendo homens espirituais, embora sendo homens capacitados, homens que conheciam ao Senhor lá nas alturas, mas não conhecia Jesus, conhecia a lei dos profetas, mas conhecia Deus, falava com Deus, diz a Bíblia. Mas as suas percepções espirituais eram contraditórias. Abraão e Ló. A Bíblia diz que os dois precisaram se dividir. E no decorrer do contexto bíblico, nós vemos que Abraão tinha uma percepção terrível. Em contrapartida, Jó, no mesmo grau espiritual, ou melhor, Ló, no mesmo grau espiritual, as suas percepções eram totalmente materialistas. E no decorrer da história, a percepção de Abraão é tão tremenda, que disse assim para seu parentesco, a Bíblia fala que os demais eram primos, não é isso? Sobrinho. Olha, o lugar que tu escolher, amado, o que sobrar para mim eu vou. A sua convicção diante de Deus era tremenda. A sua convicção de Deus era tamanha, que nós aqui disse assim: olha, eu vou para Baú, mas chegando lá eu sei que Deus vai me abençoar lá. Aleluia. Porque tem percepção espiritual. Eu posso estar lá na Calcaia, e lá na Calcaia Deus vai me abençoar também. Essa é a percepção de Abraão. Em contrapartida, Ló diz: olha, olhou o material, olhou o verde das campinas, e foi tremenda a sua percepção, a sua derrota. E a Bíblia narra inúmeras histórias de percepções espirituais. Temos que ter cuidado, amados, em conhecer o Senhor, ou seja, em ter percepção espiritual. Temos que conhecer as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que contactar com a gente, que vem conversar com a gente, que se faz de amigo. Temos que conhecer. A Bíblia também narra a história de um homem que tinha todas as regalias do mundo. E essa história é bem espiritual. Vivia com seu pai, tinha fortunas, tinha riquezas, mas ele não conhecia o outro lado da moeda. Ele não conhecia o mundo. E ele precisou conhecer. E nesse conhecer o mundo, lá no mundo, a sua percepção era tão grande que ele disse assim: olha, aqui eu estou comendo bolota de porcos, aqui eu estou num caos total, mas eu voltarei para a casa de meu pai.
e direi a seguinte palavra: Pai, pequei contra os céus e perante ti. A sua percepção era tremenda, que ele não disse que pecou contra o Pai, ele pecou primeiramente contra os céus e depois contra o Pai. Essa é a nossa percepção. Embora nós conhecendo o Senhor, embora nós conhecendo Deus, mas temos que ter afinidade com Ele para conhecê-lo melhor. Porque às vezes nossos conhecimentos teológicos ou espirituais, diante de nossos olhos não é nada se nós conhecemos o Senhor como Ele é. Amém. Que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória. Deixa eu esfriar, não, esfriar, não, né? Deixa eu esfriar. Eu vou dar uma palavra. Contas, eu vou aproveitar as palavras do irmão. Glória a Deus. E eu também, eu não esperei nem pelo baião e pelo frango ontem, porque eu fui para casa angustiado com aquela lapada que eu levei também ontem. Porque o Senhor tem nos dado muito. Foi realmente. Eu já tinha levado uma em casa e quando eu cheguei lá levei outra, né? Fui para casa angustiado, realmente dentro do carro eu ia brigando comigo mesmo. Eu sou um covarde, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não tenho coragem. Eu era tão valente, eu não tinha medo de faca, não tinha medo de nada e tenho medo de levar aquilo que o Senhor tem me dado com abundância, graças a Deus. Amém, aleluia. Antes eu tentava resolver todas as minhas coisas do meu jeito, a pancada. E o Senhor começou a me mostrar que eu pensava que resolvia, mas eu não resolvia, arranjava era mais problema. Quando a gente pensa que resolve, arranja mais. E o Senhor começou a me mostrar que é Ele que tem que resolver, não sou eu. Mas eu não sei vocês, mas eu sou muito difícil de aceitar certas coisas. Eu não aprendi, eu cresci aprendendo que se você apanhar no meio da rua, se chegar em casa, apanha de novo. E isso para sair de mim é muito difícil, já está sendo ainda. Se eu dizer alguma coisa, eu ficar calado. Senhor, tu está vendo? Ih, rapaz, é tão difícil. Até um irmão que disse que não é nada na igreja, essa semana me deu uma lapada, o irmão Tonhão. Disse que, irmão, peça perdão, mesmo você tendo razão, peça perdão. É difícil a gente pedir perdão, a gente tendo razão, né? A gente não tendo já é difícil, imagina a gente tendo. Mas ele me disse, irmão, mesmo você tendo razão, peça perdão. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? O Senhor Jesus diz na palavra dele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Deu o seu único filho por nós. Aí nós dissemos, eu sou crente, mas não queremos fazer o que Ele manda que a gente faça. Eu estou falando por mim, eu não conheço o coração dos irmãos. Eu estou falando por mim, que já estou há 13, 14 anos nessa caminhada. Como igreja já tem 1010, né, Marco? Mas é difícil, né? Falando por mim, difícil. O Senhor tem me dado uma abundância de conhecimento. Postilha velha aqui tá, ó. Quantos anos faz que essa postilha tá do jeito dela? Tudo que diz respeito ao amor de Deus. Tudo que diz respeito ao amor de Deus, a caridade, a salvação, a vida eterna. Tem aqui. Mas o rapaz aqui que escreveu, passou nada para mim. Passou nem para ele. Nem para mim, mas não foi passado ainda. Essa é a realidade, né, irmão? Tonhão, vê ali, Tonhão, o som ali, Tonhão. Eu fiquei incomodado. Fiquei incomodado porque a palavra de Deus diz, não tem problema não, o pessoal está ouvindo.
A palavra de Deus diz Amém. que nós temos que amar o nosso próximo. Minha mulher me chamava muito, graças a Deus ela parou um pouco mais de chamar de crente hipócrita, porque ela disse que eu conheço, mas não ajo. Você é um crente hipócrita, porque você conhece a palavra, você era para estar levando a palavra para os outros, mas você não leva. E graças a Deus o Senhor tem me colocado ela ao meu lado para despertar. Porque eu disse para o Tonhão essa semana que na igreja está tendo muitos eloquentes, muita gente falando de muitos assuntos bonitos, mas o amor de Deus é que nos interessa, a salvação é que nos interessa. Está vendo? O presbitério é uma coisa muito útil para a igreja, mas não edifica, né? Não edifica. Nós sabemos quem são os presbíteros da igreja, mas que adianta ser um presbítero e não agir como tal? Edifica. O que edifica é o amor de Deus. O amor de Deus é que nos edifica. E se eu sei que o Senhor me ensina a amar, Ele diz para mim perdoar o meu inimigo. Ele não diz para eu perdoar a minha esposa não, que eu amo já ela. Para perdoar ela é muito fácil. Perdoar o meu inimigo é que é difícil. Mas Ele diz para me perdoar o meu inimigo. Eu sei que para Ele me perdoar eu preciso perdoar o meu inimigo e não consigo perdoá-lo. Que tipo de crente sou eu? Tá? Por isso, irmãos, eu tomei para mim essas lapadas que eu venho levando, de que o que o Senhor tem me dado, eu vou fazer o possível. Vou fazer o possível para começar a... Como é que o Senhor Jesus diz? Pega o teu talento e negocia, né? Negocia. Né? Porque o talento Ele me deu. Mas eu preciso aprender a negociar. Sou um péssimo negociador. Tá, irmãos? E vamos... Eu vou tomar para mim. A partir de hoje, a partir de ontem, que era para ter feito isso ontem. Minhas pernas não deixaram. Minhas pernas não deixaram. Eu ainda tentei me levantar, mas não consegui. Começar a... pouco das oportunidades que eu tiver falar do amor de Deus. Porque se existe uma coisa que Deus tem feito por mim, se existe uma coisa que Deus tem feito por mim, é me amado. Porque nas trevas onde eu estava, o local onde eu estava, eu uso para mim aquela passagem do Salmo 40. Aquilo ali é a minha vida. E Ele me tirou do charco de lodo, me tirou do lamaçal, me colocou meus pés sobre uma rocha e me deu muito mais, e colocou um novo cântico na minha boca, porque eu vivia cantando as coisas do mundo, para o mundo. Aleluia. E graças a Deus, Aleluia, Senhor. Isso aí já, minha boca já saiu. Só para, se não sair algum louvor, eu prefiro ficar calado. Não querendo ser melhor do que ninguém, mas é porque o que o Senhor tem feito por mim, pelos meus filhos, não existe nada nesse mundo que eu possa fazer por Ele para compensar o que Ele tem feito por mim. Quando eu falo por mim, engloba toda a minha família que tem passado por problemas, e graças a Deus o Senhor tem me mostrado que Ele está à frente de cada problema que meus filhos, seus irmãos têm passado. É como se Ele não quisesse que os meus filhos passassem por isso. É como se Ele quisesse me mostrar que eu é que preciso aprender através dos meus filhos. Não sei se os irmãos compreendem. Como sempre. Fala, meu Deus. Às vezes a gente quer atingir uma pessoa e não consegue. A gente bate no filho dele, dá um cascudo no filho, faz alguma coisa para atingir aquela pessoa. E o Senhor está trabalhando comigo dessa forma. Tá? Pegando os meus parentes para mostrar para mim que Ele trabalha na minha vida. E graças a Deus está dando certo. Coisas impossíveis, coisas que aos olhos dos homens são impossíveis, eu já vi acontecer
porque eu clamei ao Senhor. E Ele fez acontecer quando eu não podia ir, quando para nós era quase impossível. E Ele fez para mostrar para mim que Ele está trabalhando em mim, querendo me mudar. E se eu for falar mais, não vou dar oportunidade para os outros irmãos. Obrigado, irmão. Obrigado. E que vamos deixar para outras oportunidades. Amém, irmã? Somos meus capazes, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Pode ficar lá, não. Lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesada cruz em seus ombros, ali vai gemendo, não tendo ninguém ao seu lado pra lhe amparar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo cada caveira lhe esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Deus, o seu Pai lá no céu, a tudo olhando, vendo com dor o seu filho ao Calvário subir. Tinha poder de livrá-lo daquela amargura, mas era mister nesta hora a Escritura cumprir. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo cada caveira lhe esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Como o Cordeiro de Deus não abriu sua boca, e ao matadouro seguiu sem reclamar. Formosura nenhuma havia em seu rosto, pisado por nossos pecados sem nunca pecar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo cada caveira lhe esperar. Vejo molhado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Orando e dizendo ao Pai: consumado está. Oh, glória. Meus irmãos, paz a todos, graças a Deus. Irmãos, Muito obrigado. ontem quando terminou a reunião, eu entrei assim um pouco em casa e a minha esposa perguntou: já terminou? Eu disse: já. Foi rápido, né? Terminou cedo. E eu até comentei com ela exatamente o que aconteceu, porque Glória a Deus.
parece que eu disse até para ela, irmão Marco, acho que o irmão Marco ficou um pouco chateado, porque os irmãos não tiveram assim aquela atitude que deveriam ter. Meus irmãos, existem reuniões, né? Nós já sabemos disso, existem reuniões que são aquelas reuniões mais privadas da igreja, que sempre quem fala mais, vamos por o irmão Marcos, o irmão Manuel, o irmão Gé, às vezes também uma palavra. Mas quando se trata de uma reunião, um culto campal, né, é hora dos irmãos falar. Tem muitos irmãos que dizem assim: irmão, eu não sei pregar para crente, só sei pregar para descrente, né? Eu vou falar o que? Da cruz, do evangelho, que Jesus salva, batiza, cura, transforma, leva para o céu. Então esta é a oportunidade que Deus tem nos dado de cantar louvores, né? Nós temos sempre falado isso, irmãos, não se intimidem não. O que é que diz a palavra? Quando vocês se reunirem, né? Uns têm salmo, outros têm testemunho, tem revelações, né? Tem hinos espirituais, tem língua. Então a igreja, ela tem sido recebida de Deus, irmão, exatamente estas bênçãos, para que nós possamos ser o que? O canal de transmissão das coisas de Deus para as pessoas. Momentos há que é para a própria igreja, para a edificação do corpo de Cristo, a edificação dos irmãos, conhecimento dos irmãos. E tem momento que nós temos que levar o Evangelho da Graça, né, irmão? Evangelho da Graça, a cruz, o arrependimento de pecados, né? A transformação, o novo nascimento. E ontem realmente foi, e precisou, Deus usou o nosso irmão para falar isso, para que nós possamos nos despertar. Olha, querido, quando nós imaginamos, quando nós pensamos, ou vamos refletir, como vivia a igreja no começo, né? A igreja primitiva, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver uma igreja unida, né? Tinha problemas? Tinha dificuldades? Tinha, porque sempre tem. Mas é uma igreja fervorosa em espírito. A igreja, atuante, muito bem. A igreja de Jesus, ela é uma igreja fervorosa. O Senhor nos ordena, nos admoesta a sermos fervorosos. E crente fervoroso é aquele que está sempre pronto. Paulo diz o que? Paulo diz aqui a Timóteo o seguinte: olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Seja para pregar, seja... mas irmão, não sei pregar, mas você lê um versículo e sabe dizer que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus cura. Tudo isto é o que o Senhor quer que nós façamos. Às vezes não precisa pregar meia hora, uma hora, não. Para dizer uma verdade, em poucas palavras se pode dizer. E a igreja primitiva, olha aqui, Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 32 e 33 diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Era uma igreja que vivia em unidade, uma igreja que vivia em unidade. O pensamento de um crente era dos demais, Então isso é muito importante. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E em outra parte ainda diz que a igreja era tão fervorosa, tão gloriosa, que caía na graça do povo. O que é cair na graça do povo? É uma igreja que ela impacta, ela causa um impacto na sociedade. É uma igreja que chama a atenção. Chama a atenção. Ou seja, as pessoas que ouviam os apóstolos, os discípulos pregando, eles tinham desejo de fazer parte desta igreja. Não como nós estamos vendo aí, né? Quando se prega um evangelho só de prosperidade, de bênção, nessas coisas, as pessoas... Mas sim um evangelho de renúncia, o evangelho de arrependimento. Porque hoje, irmãos, não se ouve mais se pregar sobre arrependimento.
Hoje é só bênção. E é isso que o mundo quer. Saia por aí perguntando: quem é que quer ser abençoado? Quem é que quer trocar de carro? Quem quer comprar casa? Todo mundo quer. Agora, quando se fala o evangelho genuíno, evangelho de cruz, que Jesus disse: você quer me seguir? Você quer vir após mim? Então tome a sua cruz cada dia e siga-me. Quando Jesus começou o ministério dele, a primeira mensagem que ele disse foi: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Esse é o evangelho que a igreja precisa pregar. É evangelho de arrependimento, evangelho de cruz, evangelho de confissão, evangelho de novo nascimento, né? E o Senhor falou: se não nascer de novo, de modo algum vereis o reino dos céus. Então, que nós possamos, meus amados, nos despertar, orar ao Senhor, né? Pedir ao Senhor que derrame sobre nós uma bênção especial. Senhor, eu quero ser, aleluia, um cantor para louvar o teu santo nome. Não o cantor do mundo aí, esse cantor, né, que vive comercializando a fé. Não, cantores para louvar o nome do Senhor, pregadores para anunciar o evangelho gratuitamente. Nós não pregamos o evangelho por dinheiro, nós pregamos por amor ao nosso Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo, aleluia, e às almas também. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o evangelho que tem que ser pregado, e nós, como igreja do Senhor, nós não podemos ficar de braços cruzados, não, irmãos. Cada um de nós aqui é um evangelista, né? É um diácono. Cada um de nós aqui é um missionário, um atalaia do Senhor, seja os irmãos, seja as irmãs. Então, desperte para esta obra. Peça ao Senhor: Jesus, quando eu estiver na reunião, Senhor, dai-me uma palavra, dai-me um hino, dai-me um testemunho. Quantos testemunhos tem feito muitas pessoas se levantarem na fé, até pessoas que não são crentes se converterem, porque quando nós abrimos a boca para falar a palavra, o evangelho do Senhor, verdadeiramente o Senhor nos honra. E qual é essa honra? É quando Ele confirma a nossa oração, é quando Ele confirma a nossa palavra, é quando Ele confirma a mensagem, quando Ele confirma o louvor. E esse louvor, na unção e direção do Espírito Santo, ele produz algo no coração de quem ouve. Nós precisamos pregar um evangelho que faça com que o pecador sinta desejo de pedir perdão. Não é por bênção. Aí, esse negócio de dizer assim: olha, diz para o pecador: Jesus te ama, o homem cheio de pecado. Jesus te ama, sim, querido, Ele ama, mas Ele só vai amar-te verdadeiramente e te abençoar quando tu te arrependeres dos teus pecados. A ordem divina é para se arrepender. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, e para crer é preciso se curvar, né? E se arrepender, receberá o perdão. Então, é desta forma que o Senhor quer que a sua igreja viva, né? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os irmãos, e nós possamos verdadeiramente, meus irmãos, fazermos a obra do Senhor com alegria, com prazer. Porque, ó, tem momentos, pessoas que às vezes vêm nos visitar, ela vê aqueles intervalos, como ontem, né? Não fica tudo calado. Irmão, o povo aí fora visita as congregações, eles são acostumados com muito barulho, não significa que nós temos que ser igual, não, lá, não, de forma nenhuma. Mas devemos ser fervorosos. Alguém pregou, terminou de pregar, irmãos, quer cantar um hino de louvor ao Senhor. Seja um soldado valente, seja um soldado corajoso, né? Desembainhe a espada, tenha fé. Nós não precisamos, Senhor, eu não vou esperar aqui que o Espírito Santo desça, que Jesus desça e diga: vai, prega. Não, querido, você já recebeu autoridade. Nós já recebemos, a igreja já recebeu autoridade para pregar, meu filho. É só abrir a boca, é só ter fé no Senhor, abrir a palavra e dizer, entregar a mensagem que o Senhor quer que nós entregamos.
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, tá saindo som aí, tá? Baixinho, mas tá. É que a minha voz é, mesmo que nada, minha voz é a mesma coisa. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Irmãos, a realidade da igreja é que nós, quando compreendemos o que é a igreja, nós entendemos que estamos sob a cobertura espiritual do Senhor. O Senhor Jesus é aquele que nos movimenta. Ele é que nos dá o entusiasmo. Irmãos, essa palavra entusiasmo, ela tem um significado, uma origem etimológica. Enteos, que quer dizer Deus. Asmos significa ar. Então é entusiasmos, ou seja, estar cheio de Deus. Nossa respiração, nosso desejo seja por Deus. Então isso é estar entusiasmado. Então estar entusiasmado é estar cheio de Deus. Então quando você vê alguém falando, rapaz, fulano está entusiasmado, essa palavra se aplica aos cristãos. Somente os cristãos podem estar entusiasmados. O homem lá do pecado, lá no forró, numa festa, ele dizer que está entusiasmado, pelo contrário. Não tem nada de entusiasmo. Entusiasmado devemos ser nós, que somos cristãos. Então, a realidade da igreja é essa, que nós somos mobilizados pelo Espírito Santo. Então, nas reuniões da igreja, que o Espírito Santo possa mover os corações. Que o Espírito Santo possa nos impulsionar ao desejo de se expressar no que diz respeito à palavra de Deus. Não é necessário que haja um ministro na reunião. Não é necessário que exista um dirigente na reunião. Isso é lá na religião. Isso é lá quando nós estávamos no sistema religioso, que éramos encabeçados pelo homem, que tinha um dirigente. Não é? E esse dirigente ministrava conforme o que ele bem pensava. Ele olhava aqui para o fulano e dizia: fulano, você está com oportunidade. E o fulano lá cheio de pecado, todo torto. Mas ele tinha que ir, porque alguém mecanizou, alguém automatizou ele. Aí lá estava o Francisco, lá cheio da graça de Deus, tinha buscado o Senhor, tinha orado, tinha consagrado a sua vida no altar de Deus. Mas o reverendo lá não olhou nem para ele. Olhou para o Gé, que é um bom dizimista, um irmão que é importante, que é eloquente, é loquaz, né? Fala bem. Então vamos dar oportunidade a ele. Porque assim é conveniente ao líder. Mas na igreja não. Então, o que me entristeceu ontem, eu não fiquei com raiva, fiquei triste. Porque eu vendo os irmãos ali, irmãos aptos para falar, irmãos com condição de dizer alguma coisa concernente ao Evangelho da Graça, e os irmãos ficaram parados, né? Então eu não me levantei para falar, porque eu sou simplesmente um irmão com os irmãos. Não me vejam como alguém diferente disso. Se alguém me vê de outra forma, não está tendo a percepção do que o nosso amado irmão falou. Então, ter a percepção na igreja é olhar para os irmãos e ver cada um do mesmo tamanho. Não há um irmão mais importante. Por quê? Porque ele é mestre, porque ele fala bem, porque ele se expressa bem. Então agora eu não vou falar porque eu vou ficar encabulado, porque eu não sei falar um português polido, correto, e aquele irmão se expressa muito bem. Fale, meu irmão. Fale do nome do Senhor. Fale da graça de Deus. Agora, se você não tem o dom de falar, né, tem algum problema em falar e se expressar em comunicação, timidez, amém, irmão. Você é importante na igreja. Não é porque você não falou. Mas aqueles que têm o costume e o dom de falar e não falar, é inadmissível. Mas todos são necessários. Todos fazem parte do corpo. Todos são úteis na vida da igreja. Aquele que fala e aquele que não fala. Mas aquele que fala, que fale.
Aquele que não fala, vem para a reunião, amém, está lá junto, está orando em espírito, pedindo, rogando, clamando ao Senhor, né? Intercedendo. Então ele é importante. Eu queria ler nas Escrituras, em 1 aos Coríntios, começando no verso 18. Primeiro 18. Louvado seja o Senhor. Paulo, ele se expressando aqui aos Coríntios, depois de ele ter passado por Atenas, a capital, o berço da filosofia, dos filósofos, do conhecimento, da cultura, e lá ele não tendo tido grande êxito quando pregou no Areópago, até usou de um artifício, falando que aquele Deus desconhecido, aquele altar ao Deus desconhecido, referia-se a Jesus ou à ressurreição. E poucas pessoas creram, alguns poucos areopagitas e algumas irmãs, mulheres, que não eram tão notáveis no mundo grego. Mas aqui ele, quando chega em Corinto, uma capital do pecado, da presunção, do desvio, do desvario, que era Corinto, então ele chega aqui com medo. Ele falando aqui para os coríntios, ele diz, no verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Irmãos, falar da cruz é algo louco, é algo incrível. Então, agora vamos entender aqui a palavra incrível. O que quer dizer crível? Quer dizer aquilo que crê, né? Se algo é crível, é porque crê. É pronto, é apto para crer, é algo crível. Agora, algo incrível é algo que não se crê. Então, pregar a loucura da cruz é algo incrível. Do ponto de vista de não crer, ninguém vai crer. Ninguém quer saber da palavra da cruz. A palavra do Evangelho da Salvação é algo louco, é um desvario, é algo que não se tem coerência. Pregar sobre alguém que morreu na cruz para salvar. Mas essa palavra da cruz, para falar dela, não precisa de sabedoria. Porque por mais que se tenha sabedoria, por mais que se tenha conhecimento teológico, filosófico, pode ser até um deão, um reitor, um grande mestre, PhD. Se ele estiver falando da cruz, ele está falando de algo tolo, de algo que não tem como crer em alguém que morreu numa cruz para salvar. Então isso é loucura para aquele que está ouvindo a palavra. Crer em alguém que morreu numa cruz para me salvar. E ele continua dizendo, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, quando nós ouvimos a palavra da cruz, alguém falando que Jesus é o Salvador, nós cremos. Isso foi algo incrível, não é? Mas foi incrível. Nós cremos, nós recebemos a palavra porque o Espírito de Deus nos tocou, nos fez sentir a comoção. Estávamos naquele dia compungidos, como estavam os judeus, e cremos no Senhor. E as coisas de Deus são coisas simples. Não pense que para falar do Evangelho é preciso ser um mestre. Não, irmãos. Eu gostava muito de, quando criança, ir para os cultos
com o meu pai. E ali eu ouvi aqueles irmãozinhos, mas tão simples falando, que muitas vezes ele distorcia o texto aqui, por desconhecer a gramática e a língua portuguesa. Mas não era por maldade, não. Era por puro desconhecimento. Mas a intenção dele era tão louvável, o desejo que movia o seu coração, o ímpeto que ele sentia de falar do amor de Deus, era tão grandioso, que eu, como um menino de 10, 11 anos de idade, ficava rindo, né? Porque eu via que aquilo ali estava errado. Eu vi algumas passagens, e como aquela passagem que Paulo diz que nós somos a escória do mundo. E o irmão entendia que nós éramos a escória, que estava escorando. Nós somos a escória do mundo, irmãos. E ele pregava, e eu ficava, Jesus, irmão, o irmãozinho está dizendo que a escória é lixo. E ele está entendendo que é a escória que segura o mundo, está escorando. Mas ele falava com amor e com desejo. Havia algo que inflamava o coração daquela pessoa de falar da loucura, dessa loucura que é pregar o evangelho da salvação. E ele não mentiu não, Marcos. E ele não mentiu não. Não mentiu não. Ele falou a verdade, né? Muito embora fora do contexto gramatical. Então ele diz aqui ainda: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove, ou seja, quis Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E ele continua: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Viu aí, irmãos, Paulo explicando? Irmãos, não são muitos os sábios, não são muitos os cultos, os intelectuais, nem muito menos os nobres que são chamados. Mas aprove a Deus salvar esse povo insignificante aos olhos do mundo. Irmãos, se na nossa caminhada não houver uma tensão contínua entre nós e o mundo, nós não estamos servindo a Deus. Deve haver uma tensão, deve haver uma luta contínua entre nós e o mundo, porque se não houver isso, nós estamos caminhando no mundo. E nós precisamos entender, ter essa percepção, como o Mauricélio falou, de entender onde é que nós estamos. Irmãos, nós estamos na graça, então que vivamos na graça. Fomos salvos pela graça, mas não para viver o evangelho de derrota, mas para viver o evangelho de vencedores. Não é verdade? Então, irmãos, essa é a realidade de Cristo, de trazer àqueles pequeninos a glória, a grandeza e a majestade da sua pessoa, trazer o seu próprio Filho para dentro de nós, para que nós possamos passar a viver segundo a sua própria natureza e não segundo a nossa natureza caída. Olha, irmãos, Deus usa as coisas simples, Deus usa as coisas pequenas. Eu estava falando lá em casa, na minha oficina, para o irmão Antônio, como Deus trabalha, como é o trabalhar de Deus, é diferente do trabalhar do homem. O sistema religioso escolhe os teólogos, né? Escolhe os grandes, os letrados, os doutores, para serem a liderança, para determinarem e dirigirem os cristãos. Mas o Senhor não, Ele escolhe as coisas fracas, as coisas vis, as coisas desprezíveis. Exatamente, eu vou chegar lá. E assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Nenhuma carne se glorie.
Irmão, se eu for me gloriar aqui porque eu sou sábio, porque eu sou alguma coisa, nós não somos nada, irmãos. Aquilo que somos só tem algum valor se for no Senhor. Se for em nós mesmos, não vale nada. É esterco, é escória, é carne. E a carne e o sangue não herdarão a vida eterna. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, aleluia. Gloriarmos no Senhor. Então, irmãos, Deus escolheu um jovenzinho com 5 pãezinhos de cevada, e com aqueles 5 pães ele alimentou uma multidão. Deus escolheu também Moisés e pôs na mão dele uma vara. Não foi uma espada, foi uma simples vara, e com aquela vara ele enfrentou Faraó e tirou o seu povo, o povo de Deus do Egito, né? Deus colocou na mão daquela mulher um punhado de farinha, e aquele punhado de farinha se multiplicou, e eles foram sustentados por vários anos, porque foi uma grande seca. Se não estou enganado, durou 3 anos e 6 meses. Aleluia. Deus, 5 pedrinhos, desculpa a correção. 5 pedrinhos. Deus colocou na mão de Davi 5 pedrinhas e uma funda, e ele destruiu um gigante. Não foi preciso uma couraça, não foi preciso todo um paramento bélico para que ele pudesse ser vitorioso. Então existem tantos exemplos, né? José é um escravo, né? E tantos outros exemplos. Então não adianta querer se gloriar, se achar mais importante, ou temer em falar, porque você não vai falar como o Marcos Paiva fala, ou como o João Emanuel fala, ou como o Mendes fala, ou como outro qualquer. Não. Se você sentir no coração, fale do amor de Deus. Se você sentir no coração, o Estevão me fez chorar, né, irmão? Quer dizer, e aí como é que fica? Ele me fez chorar, eu estou aqui chorando, me enchi do Espírito Santo, me enchi da alegria de Deus, quando ele se colocou na condição de desprezível, de nada, se quebrando. O Senhor precisa nos quebrar, irmãos. O Senhor precisa transformar nossos corações. Nós somos ainda muito presunçosos, nós somos ainda muito cheios do nosso eu. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos lavar os pés uns dos outros, no exemplo que o Senhor deu de humildade. Glória a Deus. Nós precisamos dessa realidade na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa tocar no coração dos irmãos, nas reuniões, que os irmãos sejam despertados pelo Espírito. Não esperem que alguém venha dar uma oportunidade, porque a oportunidade já está dada, irmãos. Aqui é uma mesa, e essa mesa é de livre acesso a todos que sintam o desejo de comer, que possam pegar, e de todos que desejam repartir, que possam repartir esse alimento, que possam distribuir esse alimento, né? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar na caminhada, que nós possamos expressar a igreja, e que outras pessoas possam vir, e que nós possamos continuar dessa mesma forma, expressando a humildade de Deus, não aceitando jamais que nenhum irmão venha se sobrepor sobre o outro, mas que tenhamos todo o mesmo tamanho e vivamos a mesma realidade em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Mas aqui, se tem alguma coisa para dizer, agradecer aos irmãos. Não dizer muito obrigado, né? Boa noite, né? A paz do Senhor. O Jesus é o Senhor. Amém. Vai melhorando, né? Então, o propósito da gente estar reunido hoje aqui não é para estar na minha casa. É aquele mesmo pensamentozinho que Jesus teve, de juntar. Né? O Senhor, a intenção dele é juntar. Porque Deus, o próprio Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Não é ruim estar só, é o maior castigo. Quando a gente está junto é bom demais. Isso é uma festa, como o Marco falou, continuando aqui no mesmo encargo da questão
ter vergonha de falar ou não sermos iguais, na reunião é isso, é um banquete onde todos têm alimento para comer. Reunião ou festa, só precisa de duas coisas: comida e gente. Aí é festa. Essa festa aqui, isso aqui é festa. Tem comida e tem gente. O Senhor disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pão é para quê? Pão para comer. Então é comer porque tem gente para comer. Então isso é festa. Então, a minha intenção é ter um lugar para a gente se juntar, para comer, para festejar. E juntar tanto a família de Deus, a nossa família, como a família também de sangue, como a minha tia está aqui, que é uma história. Ela nem sabe que eu vou falar um pouquinho, que eu tenho história com ela, porque eu, quando adolescente de 16 anos, ela me trouxe para o Maracanã, o Mundinho é o nome dela, conheci Raiz, Mundinho. Ela me trouxe, o menino, ela gostava muito de mim, ainda gosta, eu acho. E aí eu digo, eu vou levar a Mundinho, né, que para essa reunião aqui, é importante essa reunião aqui, é muito importante para mim. Ela nunca participou da reunião nossa, ela se estranha, apesar de eu falar muito para ela, mas não participou, mas está participando. E eu acho que gostou. Né? Porque aqui a gente só fala do que tem. Aleluia. E todos nós temos o Senhor dentro de nós para expressar tal Senhor. Né? Esse é o alimento. A vida da igreja é isso, é comer do que já tem em nós. O Senhor que está em nós. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá. A gente come a vida da igreja é isso. Viver por Cristo. Tem até muito que diz, viver por Cristo, que é vida real, né? Eu falo. Então, obrigado por todos que vieram e vamos fazer o negócio agora. Todos vêm, vamos fazer a reunião aqui? Amém. Com a boa intenção de juntar. Amém? Beleza. Então, todo mundo combinado, todo mundo muito obrigado por ter vindo e quando vier trazer, cada um trazer mais um. Louvado seja o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor em oração. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido e santo, te damos graça por essa reunião, te damos graça pela hospitalidade do teu servo, pelos seus familiares que se encontram aqui, Senhor. Tome então tuas mãos. Pai, muito obrigado por tu ter nos trazido em paz até aqui. Que o Senhor possa nos levar também em paz. Pai, abençoa cada um dos irmãos. Que todos nós possamos sair daqui alegres. Que não haja nenhum constrangimento. Que nós possamos entender que na caminhada da igreja nós devemos carregar, tomar o teu jugo que é suave, o teu fardo que é leve. E esse jugo e esse fardo, Senhor, na realidade é a cruz. E essa cruz, Senhor, não é tão pesada se nós carregarmos junto contigo, Senhor. Pai, dá-nos força, Senhor, para entendermos a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, fortaleza, vida e vigor, para continuarmos juntos nessa empreitada, pelo Teu reino, para expandir o Teu reino, Senhor, para levar a palavra de salvação aos corações que se encontram distantes de Ti, Senhor. Assim, Pai, fica com os irmãos aqui dessa localidade, leva-nos em paz para os nossos lares. E, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus. Te agradecemos, Pai, no Teu nome, Senhor. Amém.